Olá, meu nome é Venâncio Queiroz, eu sou acadêmico de medicina do quinto período da Universidade Federal de Pernambuco, o campus Agreste. E agora, para a nossa terceira jornada acadêmica do Núcleo de Ciências da Vida, eu trouxe o trabalho que ele deriva da nossa iniciação científica, apesar de a partir de um trabalho maior, que vai se voltar para o impacto da regulação de leitos regionais de baixa complexidade como suporte para pacientes que tiveram Covid, né? Esse é um trabalho em conjunto e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Bom, qual era a questão principal desse trabalho? A gente viu que a pandemia da Covid ela trouxe impactos que não foram vistos anteriormente em sistemas de saúde, e a gente já entende que o nosso sistema público de saúde ele tem muitas demandas e muitas defasagens. O que ocorre é que a gente pensou em criar um processo regulatório, já que ele faz parte de um instrumento muito importante de gestão, e a regulação desse sistema ela pode ser um nivelador social bastante importante nas redes de atenção à saúde, né? Que de forma a torná-las coerentes, flexíveis e livres de distorções. Então, o que acontece? Existia uma necessidade da oferta de saúde aqui no estado de Pernambuco e o governo do estado criou uma central de regulação para regular os leitos terciários, dos hospitais terciários. E, paralelo a isso, pensou-se em criar uma central estadual, uma central de regulação regional para que a gente pudesse regular leitos de média e baixa complexidade, já que esses níveis de atenção eles não vão focar necessariamente na síndrome respiratória aguda grave, mas sim em casos mais leves e que poderiam impactar ainda mais no sistema, sem uma necessidade clínica que justificasse. Então, de fato, esse trabalho ele foca na criação de uma central de regulação regional, que foi uma parceria do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, aqui do campus Agreste, e foi pactuada com a Comissão de Intergestores Regional da 4ª Região de Saúde, né, a 4ª GERES, que gerencia 32 municípios, juntamente com a Central de Regulação de Leitos da 4ª GERES. Então, é algo que foi feito em conjunto, objetivando esse melhor manejo desses leitos. Então, o objetivo do nosso trabalho vai ser analisar o impacto e o desempenho da Central Regional de Regulação de Leitos, né, pensada, de fato, para viabilizar a organização desse fluxo de acesso dos pacientes à rede de saúde desses municípios atendidos pela 4ª GERES. A gente sabe que a 4ª GERES ela tem central em Caruaru e coordena 32 municípios ao seu redor, né? Então, de metodologia desse trabalho, a gente vai entender que esse trabalho é um estudo transversal, descritivo, tá, do serviço dessa Central Regional de Regulação. E os dados que foram utilizados aqui, eles foram extraídos de um sistema de tecnologia de informação e comunicação, né, um TIC, da regulação que já existia. E a partir disso a gente selecionou algumas variáveis. Então, as variáveis que foram selecionadas para esse estudo foram o número de solicitações que foram processadas, aceitas e recusadas pela central, motivos de recusa da solicitação, tempo de resposta a essa solicitação e uma taxa de ocupação dos leitos também. A gente pode entender também que o nosso trabalho está em conformância com o Comitê de Ética em Pesquisa e aqui o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética, o CAE, né? Bom, quero começar aqui os objetivos discutindo sobre esse dado aí. 1.183 solicitações foram processadas durante esse período de funcionamento. A gente vê que é um número expressivo, né? Então, de fato, o que esse número quer dizer? São o número total de solicitações processadas, tá? Durante os dias em que a central esteve ativa. Foram 149 dias, né? Quase 150 dias, a gente pode considerar aí. Foi desde 4 de maio do ano passado até 30 de setembro desse mesmo ano, certo? E dentre aquelas solicitações, nem todas foram aceitas. Obviamente, alguns motivos foram mais foram descritos aí nesse trabalho,
para que as solicitações forem recusadas, como motivos clínicos, ou então falta de escopo. A gente vai discutir um pouco sobre isso depois, mas mais de 65% das solicitações elas foram triadas pelos nossos sistemas e foram aceitas, né? O número máximo de solicitações diárias foi de 53 solicitações, isso ocorreu no mês de junho do ano passado, tá? E ao longo desse todo esse período, a média geral de solicitações foi de 7,89 solicitações por dia. Um dos indicadores também que se avaliou foi o tempo médio de resposta, e esse tempo médio foi de 3 horas e 23 minutos. A gente deve considerar que a central ela não funcionava 24 horas por dia, ela funcionava num período delimitado, de manhã até a noite, a depender da escala. E solicitações que foram feitas durante o final da noite e o início da madrugada, ou até o início da manhã, elas ficavam para o dia seguinte. Então, isso também aumenta no tempo de resposta. E o tempo médio de ocupação dos leitos foi de 5,84 dias, né? Quase 6 dias de permanência para as pessoas que foram, para os pacientes que foram, que tiveram internações. Bom, esse gráfico aqui a gente consegue ver ao longo das datas, né? A quantidade de solicitações que foram feitas. Como eu tinha falado, aqui nosso pico aqui de 54 solicitações aproximadamente foi dado no dia 9 de junho de 2020, certo? E, de fato, isso casa muito com a semana epidemiológica que a gente estiver tratando aqui, de fato, para o Covid, tá? Notem que esses leitos, aí, essas solicitações, elas foram as solicitações aceitas, né? A gente pode verificar também que existe uma tendência geral a uma queda do final de julho para frente, que também corroborou com o que foi visto na epidemiologia local. E aqui eu acho que um dado importante é sobre essa questão da quantidade de leitos que foram ocupados, né? A gente vê uma flutuação aí entre junho e agosto para leitos que foram ocupados, mas a gente vê períodos de queda também. Então esse gráfico ele mostra o número de leitos que foram ocupados em função dessa data. Bom, o que a gente consegue entender como potencialidades de trabalho? O trabalho ele traz que bons indicadores refletem na obtenção de bons resultados. Isso já é observado por várias referências aí do estudo da telerregulação, né? Então, é aquela máxima, né? Se a gente não sabe o que a gente procura, não vai entender quando a gente encontrar. Então, de fato, os bons indicadores e os melhores indicadores, eles foram apontados já por vários trabalhos e foram o que a gente utilizou aqui, tá? A gente consegue entender que a partir dessas internações, desses serviços de solicitações de leitos que a gente triou, a gente trouxe uma contribuição indireta para a disponibilização de leitos na alta complexidade. Por que indireta? Porque, na verdade, a gente trabalhava em um serviço separado, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguia desafogar esse serviço de alta complexidade com casos que não têm necessidade de estarem ocupando leitos de alta complexidade, de fato. Poderiam ser trabalhados de maneira ambulatorial, né, num contexto mais local. É importante também que a gente entenda que esse contexto da central ele foi incorporado ao cotidiano de profissionais de saúde e isso levou a uma tendência de capacitação desses profissionais na prestação de serviço. Esse projeto maior, assim, do qual saiu esse trabalho, também envolveu essa questão da educação permanente e continuada dos profissionais de saúde, que é um aspecto bem importante, bem interessante depois para dar uma olhada a respeito. E acho que em termos de comunidade acadêmica, acho que uma das maiores potencialidades é esse envolvimento, né, dessa comunidade acadêmica no contexto social, porque ele fortalece esse tripé do ensino, pesquisa e extensão, sobretudo na extensão. Por outro lado, a gente vê algumas dificuldades, e essas dificuldades elas também já foram corroboradas por alguns estudos. Por exemplo, a falta de entendimento do escopo dessa central, do que ela servia, para que ela funcionava, trouxe um número considerável de solicitações repetidas. Isso também é talvez até pela questão de ansiedade do profissional ou do próprio paciente em relação a ser regulado da forma correta. E também existe um determinado desconforto na obrigatoriedade, na falta de espontaneidade nessa questão da passagem de casos pela central, porque nesse contexto todos os casos eram obrigados a passar por aqui.
e isso também pode ter sido até uma forma de desconforto através do desconhecimento do serviço ofertado pelos próprios, por parte dos profissionais, né? Não entender de fato o que estava acontecendo. Mas foram algumas dificuldades que já eram esperadas, inclusive. Bom, de modo geral, a gente entende que a nossa central ela contribuiu de forma importante, sobretudo de forma indireta no desafogar dos leitos de alta complexidade, e também contribui na formação continuada dos profissionais que estavam em campo e na nossa formação enquanto estudantes de saúde, né, sobretudo os estudantes de medicina do nosso curso aqui de Caruaru, porque a gente consegue ser inserido na prática de forma que a gente consiga contribuir de forma segura e trazer de fato um impacto importante aí nesse contexto pandêmico, né? Bom, meu nome é Venâncio, aqui eu deixei meu contato, caso tenha necessidade de entrar em contato, pode mandar um e-mail, e é isso, muito obrigado.